Fala galera, Tribo do Alto, Lucas Mariano aqui e hoje nós vamos falar sobre dependência de Deus. Vem comigo. Bom, falar de dependência de Deus, para isso nós precisamos compreender primeiro dois aspectos muito importantes da nossa vida cristã, aspectos muito básicos. Digamos, o primeiro passo para ter uma vida cristã. Primeiro é nós compreendermos quem nós éramos diante de Deus. E isso fica muito evidente lá em Gênesis 1, na primeira página, no primeiro capítulo da Bíblia, quando nós nos deparamos com o caos em que era a terra. Deus tendo que trabalhar com aquilo que a Bíblia nos define, que era sem forma e vazia. Para isso, Deus ele começa a manifestar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade e habilidade em gerir aquele caos. E lá em Gênesis 1, no versículo 11, a Bíblia já começa a nos revelar um pouco de toda essa capacidade de Deus, quando ele começa a utilizar meios de terceirização do seu serviço. Deus não estava abrindo mão de sua responsabilidade, mas ele estava mostrando toda a sua capacidade de fazer com que todo aquele caos se organizasse. Então lá naquele texto Deus diz assim para a terra: produza as ervas, produza as plantas, produza as árvores. Da mesma forma, um pouco mais à frente, quando ele diz às águas: produzam os seus seres viventes, produzam os peixes de todos os tamanhos. Nesse processo de terceirização, algo muito interessante acontece, que é tudo aquilo que recebeu vida desses dois elementos ligou-se a eles. Ou seja, a planta que recebeu vida da terra ficou ligada nela. Então, quando nós retiramos uma planta do solo, ela morre. Da mesma forma, um peixe. Tire um peixe da água, e não importa se é um tubarão ou se é um peixinho de aquário, ele morre, porque ele recebeu vida da água. E por que isso é muito importante? Para nós compreendermos quem nós éramos diante de Deus. Porque um pouco mais à frente, a palavra vai nos dizer que agora Deus, tomando o partido de criar o homem, de criar o ser humano, ele não terceiriza o seu serviço. E ele mesmo sopra o fôlego de vida no homem. Ou seja, o mesmo fenômeno acontece. Aquilo que a terra deu vida às plantas, ou que a água deu vida aos peixes, agora Deus dá vida ao homem. Portanto, se nós desligarmos o homem de Deus, o homem morre. Se o homem estiver longe de Deus, fora de Deus, o que resta ao homem é morte. Portanto, diante de Deus, nós éramos mortos por nossos pecados. Essa morte que surge por conta do pecado de Adão. Mas eu não vim aqui só para trazer uma mensagem de tristeza, de desânimo, não. Eu vim aqui para trazer a boa notícia, que é o segundo ponto. Quem nós somos diante de Deus. Conhecendo o nosso estado de morte, de pecadores, desligados de Deus, Deus ele envia o seu amado Filho, Jesus Cristo, para reconciliar o mundo. E através do sacrifício de Cristo, através da sua morte, do seu sangue, o homem que antes estava desligado de Deus, agora está ligado a Deus. E é isso que nos diz a palavra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, quando diz que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Aqui nós estamos vendo toda a obra de Deus, nos dizendo quem nós somos agora. Através de Cristo, nós somos amados por Deus. Antes pecadores, agora amados por Ele. Tudo por intermédio de Cristo. É mediante a fé em Cristo. E agora, nessa condição de amados por Deus, nós temos a responsabilidade, o dever de, enquanto discípulos de Cristo, não cometermos o mesmo erro que Adão e Eva cometeram lá atrás. Se nós formos analisar todo aquele contexto, nós vamos ver que Adão e Eva estavam totalmente tomados por um sentimento de autoconfiança. Eles recebem a palavra de que, comendo daquele fruto, eles teriam todo o conhecimento do bem e do mal e, portanto, não precisariam mais de Deus, seriam independentes. E, portanto, vivendo sem Deus, eles poderiam fazer o que eles quisessem. E aqui entra o grande mistério. Jesus Cristo, o nosso grande exemplo, o nosso Senhor e Salvador que nos reconciliou com Deus. Ele vem para nos mostrar qual que é a real atitude que nós cristãos devemos ter. Diferentes de Adão e Eva, que estavam tomados pelo sentimento de autoconfiança. Ele vem para nos ensinar a forma de se achegar à dependência de Deus e continuar ligado a Ele é nós vivemos em humildade. Lá em Filipenses 2, a Bíblia ela é extremamente poética ao nos dizer qual foi a atitude de Cristo. Sendo Deus, não quis ser igual a Deus, pois não se apegou a isso, mas se fez homem, e sendo homem, foi servo,
humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Maior exemplo de humildade, maior exemplo de dependência. É o que Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Portanto, dependência de Deus é desenvolvermos em nós um caráter de humildade. E desenvolver um caráter de humildade é ter a consciência que a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, Cristo humilhou-se a si mesmo. Quantas das vezes nós não compreendemos as humilhações que nós vivenciamos no dia e quantas vezes nós fugimos dela. Mas John Stott, em um dos seus livros, ele deixa muito claro que o caminho mais rápido e mais fácil para a humildade é o caminho da humilhação. Porque quando nós adentramos as profundezas da nossa impotência, é impossível nós alcançarmos ou querermos almejar o topo da autoconfiança. Eu disse anteriormente, foi a autoconfiança que nos desligou de Deus. Eu não preciso viver com Ele, eu posso viver sem Ele, mas Cristo vem, nos liga de volta a Deus, para que vocês vivam eternamente com Ele, sejam dependentes dEle. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para a sua vida. Nós estarmos desligados de Deus é sinônimo de morte. Nós enfrentamos a morte da nossa paz, da nossa alegria, dos nossos relacionamentos. Pessoas que estão cada vez mais cabisbaixas e tristes, porque a parte mais importante da sua vida, que era Deus, não está presente dentro dela. Para que nós possamos estar realmente ligados a Ele, tenhamos a consciência do que Cristo fez por nós, e de qual foi a atitude de Cristo, de ser obediente ao Pai e de aceitar as humilhações sofridas, para que cada vez mais fosse trabalhado nele um caráter de humildade e que ele nos desse o exemplo. É com a humildade que nós nos tornamos dependentes do Pai. Fica com essa mensagem, que você possa, através desse vídeo, ter uma vida completamente dependente de Deus. Bom, e se você me ouviu até aqui, acredito que é porque você gostou. E se você gostou, ajude a gente a fazer com que esse canal ele possa crescer, possa alcançar mais vidas. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Logo na descrição do vídeo vai aparecer os nossos links para o perfil do Instagram, do Facebook. Se você quiser estar acompanhando a gente lá, você é muito bem-vindo e que nós possamos ser bênção para a sua vida. Tá ligado?